Fala, gurizada, beleza? Ontem eu publiquei um vídeo falando, sobre a DJI, sobre alguns modelos dela que já estão vindo de fábrica com homologação da Anatel, e foi um vídeo bem bacana aí por dois motivos, Primeiro que teve uma repercussão muito boa, foram quase 5.000 visualizações em 12 horas. E segundo que isso aí significa que as pessoas estão interessadas em aprender e entender essa confusão aí que está acontecendo aí nesse momento. Então o que eu fiz hoje, pessoal? Hoje eu dediquei a minha manhã a conversar com o pessoal da ABM, ANAC, DCEA, Anatel, Brigada Militar. Algumas dessas informações aí, claro, eu não peguei ligando lá para o local, mas através de publicações, de artigos, de entrevistas e sempre buscando a informação mais atualizada, tá? Então com base nisso aí eu compilei quantas perguntas? 14 perguntas? 14 perguntas com respostas, tá? Relacionadas à legislação, como é que ela está atualmente, e também com relação à homologação, e registros nos órgãos competentes. Então assim, pessoal, não leve a mal, eu vou ler, tá? Mas o objetivo desse vídeo aqui não é fazer graça, não é ser descontraído nem nada, é simplesmente passar uma informação. Eu busquei ser o mais exato possível, mas é muito conteúdo, pode ser que ainda existam algumas dúvidas, com relação a se é exatamente isso ou não. Para quem acompanha aqui o canal, eu acho que não tem problema, porque assim como eu fiz o vídeo de ontem, surgiram algumas dúvidas, eu estou retomando hoje de novo. Se surgirem dúvidas, eu posso retomar de novo amanhã e assim sucessivamente, Para quem chegou aqui no canal e viu esse vídeo, sugiro assinar, porque daí se tiverem atualizações, vocês automaticamente vão ser avisados, Claro, se acionarem o sininho ali do YouTube. Então, sem mais papo furado, eu vou começar por uma pergunta que ela é básica, Afinal de contas, quem é que pode voar drone hoje no Brasil? Por hora, só uso recreativo, observando-se as normas estabelecidas pela portaria 207 do DAC, que o link está aqui na descrição, a autorização de voo experimental, que é aquela que sempre existiu, para serviços públicos e também para jornalismo. Essa do jornalismo ela é bastante recente e os pedidos eles podem ser feitos por empresas jornalísticas, por agências de notícias e também por pilotos remotos individuais, que sejam jornalistas, cinegrafistas ou fotógrafos. Outra pergunta, e sobre esse negócio dos drones da DJI que tu falou ontem, Rafael, como é que fica? Bom, teve alguma confusão por causa do seguinte, no último dia 12 de abril de 2017, ou seja, esses dias aí, o DCEA decidiu ajustar o sistema SARPAS, que é o sistema desenvolvido por eles para que as empresas possam cadastrar os seus drones lá, para aceitar as homologações comerciais emitidas por empresas que comercializam drones do Brasil. Vários pilotos remotos estavam reclamando que não conseguiam efetuar o cadastro junto ao DCEA utilizando as homologações emitidas pelas lojas. Segundo os administradores do SARPAS, essas homologações eram recusadas porque não traziam um número de série do equipamento, ao contrário das homologações para uso próprio. Agora, quem comprar esses produtos já homologados no Brasil e quiser fazer o cadastro no SARPAS, deverá apresentar o certificado de homologação expedido pela Anatel para a loja onde comprou, acompanhado da nota fiscal de compra desse mesmo estabelecimento. Quer dizer, a homologação emitida pela loja ela só tem validade se acompanhada da nota fiscal emitida pela mesma loja. Ah, Rafael, mas tu tá falando sobre drones comprados aqui no Brasil por lojas que homologaram aqui no Brasil. Ontem tu falou de drones que vêm de fora. Eu falei aquilo, pessoal, por causa de um outro comunicado da Anatel que diz o seguinte: quando o detentor do direito de uso da homologação é o fabricante, todos os que seguem na cadeia produtiva devem possuir autorização. Quando o detentor do direito de uso da homologação é o fabricante, todos os que seguem na cadeia produtiva devem possuir autorização para comercializar o produto. Autorização que é geralmente comprovada com a emissão da nota fiscal de fábrica, ou por contrato de distribuição ou revenda. Assim, no caso de aquisição por varejista de produto homologado de distribuidor autorizado pela fábrica, não há qualquer problema, já que os vínculos jurídicos estão bem definidos, o que supõe responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia produtiva pela comercialização do produto. Quer dizer, comprou lá fora de uma loja autorizada, tem nota fiscal, cara, tá resolvido. Agora, comprou de terceiro, sem nota fiscal, seja aqui no Brasil, seja lá de fora, vai ter problema. Terceira pergunta, pessoal. Eu preciso mesmo homologar o meu drone na Anatel? Se o seu drone já tiver um selo da Anatel, tu não precisa. Mas tu precisa conferir junto ao site da Anatel se é um selo autêntico, Existem casos de equipamentos sendo vendidos com selo de homologação falsificado ou então fora da validade. Sendo um selo válido, já está homologado e você poderá utilizar essa informação para tudo daqui para frente. Se você comprou em alguma loja aqui no Brasil que já fez a homologação, então essa homologação só tem validade, como eu falei antes, em conjunto com a nota fiscal emitida por essa loja. Se não tiver homologação, daí precisa fazer homologação individual.
Tem daí um monte de tutorial e vídeos que ensinam a fazer isso, eu não vou abordar isso aí nesse vídeo aqui. Dúvida 4, essa aqui é capciosa. Se eu fizer uma homologação individual e vender o meu drone, ela segue valendo? Sim. E nessa altura do campeonato aí já deve ter gente preparando os dedos no teclado para dizer que eu tô errado. Mas o fato é que essa notícia é quentinha, pessoal. Olha só, a Anatel informou no dia 18 de abril de 2017 também. Hoje? Foi hoje, notícia de hoje, pessoal. Que no caso da homologação para uso próprio, a simples venda do produto para terceiros não invalida a homologação original, podendo o terceiro adquirente utilizá-lo normalmente durante a vigência da homologação. Nesse caso aí tem validade de 5 anos. Bom, beleza, show de bola, mas para que serve essa homologação? A homologação na Anatel ela será documento obrigatório para cadastrar o seu equipamento na ANAC e já é obrigatória para cadastrar o seu equipamento no DCEA. Além disso aí, grandes empresas e também o setor público vão exigir a documentação para contratar serviços, né? Eles não vão contratar empresas que não estão em dia com as suas obrigações legais, né? Isso é óbvio. Claro que isso é um assunto mais sensível quando a gente fala de uso comercial, mas a gente vai ver um pouquinho mais pra frente aí que o bicho também pega pro pessoal que faz uso recreativo. Fica prestando atenção aí. Se eu viajar pro exterior e comprar um drone que não tem o selo da Anatel, eu preciso iniciar o processo de homologação antes de vir pro Brasil? Sim. Porque senão ele pode ser apreendido no momento que tu desembarcar aqui. E inclusive é possível iniciar o processo antes mesmo da compra do equipamento. Basta na declaração de conformidade dizer que vai informar o número de série posteriormente. E com esse documento já dá para entrar no país aqui sem problemas. Outra dúvida aí que o pessoal fez bastante. Como é que eu faço para homologar um drone montado em casa, né, como um F450 ou então um drone racer? Nesse caso aí são duas homologações. No caso desses drones aí como Phantom, Spire, Mavic, também são várias homologações, né? Na verdade tu homologa o drone e tu homologa o sistema de vídeo também. Então nesse caso aqui também são duas homologações. Tu vai ter que homologar o sistema de rádio do drone e também o sistema de vídeo se ele estiver equipado ali, né, com aquele VTX ali com a câmera de transmissão. Nesse caso, pessoal, no entanto aí eu vou fazer uma nova pesquisa focada exclusivamente em uso recreativo e vou fazer um outro vídeo focando só nesse tipo de uso. Porque tu tem que levar em conta ali quais as frequências que são permitidas no Brasil, quais as potências que são permitidas para determinadas frequências. Então vai ter gente aí tentando homologar um sistema Dragon Link de 433 MHz, que vai a 1 watt, muito provavelmente não vai conseguir, né? Então tem situações e situações, e para esse caso aqui eu prometo fazer um vídeo aí futuramente. Pergunta número 8, pessoal. Eu preciso registrar o meu drone na ANAC? Quais são os documentos necessários? Olha, pessoal, não existe ainda nenhum registro na ANAC, porque a ANAC ainda não publicou o conjunto de regras dela, né? Mas quando ele existir, sim, vai ter que ser feito o registro na ANAC, e para isso vai ser necessária a nota fiscal e a homologação na Anatel. Pergunta número 9, pessoal, e o DCEA, onde é que ele entra nessa história? Ô pessoal, o DCEA, em resumo, é quem vai dizer se aquele drone que tu comprou, que tu homologou na Anatel e que tu registrou, claro, futuramente, né, na ANAC, ele vai ou não poder decolar no local, no horário e na altitude que tu solicitou. Tá, tu falou em SARPAS, mas o que é SARPAS? O SARPAS foi um sistema que o DCEA desenvolveu para facilitar a solicitação de uso de espaço aéreo por parte dos drones. E aí a coisa funciona assim: quando tu quer fazer um voo, tu utiliza esse sistema, informando qual é que é o local, qual é a altitude, como é que esse voo vai ser feito, se vai ser na linha divisada, se não vai ser, entre outras coisas aí. E aí, baseado no local, né, se tem aeródromo, se tem heliponto, se tem qualquer outra coisa aí, eles decidem se tu pode ou não decolar ali, naquele horário, né, ou se tu não pode fazer, tá? Isso aí depende deles. Pergunta número 11, pessoal. Se eu comprar um drone de segunda mão, eu vou conseguir regularizar ele? Essa aí, pessoal, é uma pergunta que ainda não tem resposta. Vocês querem saber por quê? Por causa do seguinte, ó, supondo que o drone já tenha homologação do fabricante junto à Anatel, ou então tenha sido homologado pelo antigo dono ou pela loja que vendeu e a homologação ainda esteja no prazo, ele teoricamente vai conseguir atualizar os dados do equipamento junto ao DCEA, já que eles aceitam tanto a nota fiscal, quanto o invoice, quanto a declaração de propriedade para comprovar que o drone é teu. Mas tu não vai conseguir registrar ele junto à ANAC, já que quando, claro, as regras entrarem em vigor, eles só deverão aceitar a nota fiscal e ela precisa estar no teu nome, né? Logo, a nota fiscal anterior que está em nome do cara que te vendeu não serve. E foi por isso que eu falei, né, então, que teoricamente tu conseguiria atualizar os dados dele junto ao DCEA. Pois mesmo que hoje eles aceitem um invoice ou uma declaração ao invés da nota fiscal para comprovar a propriedade sobre o drone, assim que a regulamentação da ANAC sair, espera-se que eles também passem a exigir o registro da ANAC, que tu não vai conseguir, porque a nota fiscal não está no teu nome e eles não aceitam declaração. Mas claro que isso é uma suposição, né, pessoal? A gente tem que esperar as regras da ANAC saírem, porque muito provavelmente eles vão inventar alguma forma ali de permitir que tu venda o drone, né? Porque senão seria a mesma coisa que dizer que não vai haver mercado de drone de segunda mão no Brasil, que é praticamente impossível. Pergunta número 12, pessoal. Existe alguma fiscalização atualmente e como é que ela funciona?
desde as Olimpíadas de 2016, as PMs de todos os estados já foram solicitadas a auxiliar nesse trabalho. O pedido veio da Anatel, da ANAC, do DCEA e da Secretaria de Aviação Civil do Governo Federal. Tu vê, além da ANAC e do DCEA, tem mais uma aí, né? Que é bom que nem pensem em nos cobrar nenhuma taxa e pedir registro. Mas a notícia é a seguinte: através de convênio com as agências reguladoras, as PMs farão as abordagens e verificarão os documentos. Uma cartilha com todas as informações sobre o que deve ser solicitado foi distribuída para as forças estaduais de segurança. Ao ser abordado por um PM, o piloto remoto deverá apresentar a homologação do equipamento na Anatel, a autorização expedida pela ANAC, que quando a regulamentação for publicada vai ser substituído pelo cadastro da agência, e ainda a autorização expedida pelo DCEA. Caso não tenha um dos documentos, o piloto poderá ser levado a uma delegacia para que seja lavrado um boletim de ocorrência que será enviado às agências. E além disso tem as multas, que podem variar de R$ 600 a R$ 60 mil, dependendo do tipo de voo e local da operação irregular. Pergunta número 13, pessoal, muito importante. Isso vale para voos recreativos também? Pessoal, a resposta para essa pergunta é aquela que ninguém queria ouvir, mas isso vale para voos recreativos também. Mas pessoal, assim, ó, sem pânico, tá? Para voo recreativo, o DCEA não vai exigir solicitação de uso de espaço aéreo, só a homologação e o respeito às normas estabelecidas pela Portaria 207 da antiga ANAC, que, como eu falei, tá aqui na descrição, vocês podem consultar ela ali, que diz quais são as regras para uso de aeromodelos no Brasil, tá? E aqui fica inclusive uma dica, né, pessoal, para vocês pleitearem aí junto às prefeituras de vocês espaços, né, próprios para o aeromodelismo, que é evidente, né, que uma coisa mais organizada vai gerar muito menos problema aí com PMs abordando, solicitando documentos, sem contar, né, que aquelas turmas das antigas que se reuniam aqui hoje voa um em cada esquina aí, vão poder voltar a voar juntas aí, de repente até sair um churrasco aí, sei lá, né, pessoal, tô aqui tentando ser otimista, às vezes é melhor olhar o copo meio cheio quando a coisa está muito ruim. E por último, pessoal, uma dúvida que talvez não interesse a todos, mas ela tem trazido aí uma série de dúvidas, né, principalmente pro pessoal que voa, que trabalha com drones, que diz respeito às autorizações de voo do DCEA, né? Então a pergunta é a seguinte: atualmente é praticável a total dependência da autorização do DCEA para realizar voos? Para uso recreativo, sim, porque geralmente tu tem a opção de escolher o local, né? Tu tem geralmente ali um local um pouco mais afastado, enfim, tem flexibilidade. Mas para uso comercial, pessoal, a resposta cada vez mais é não. Isso porque, por algum motivo que até hoje eu não sei explicar, parece que os clientes eles nunca te contratam para filmar a grama crescendo no meio do mato. Eles sempre querem que tu filme um prédio, tire foto de uma casa, acompanhe uma obra, entre outras coisas aí que teimam também em fazer só em grandes cidades. Então, pessoal, o que ocorre é que em grandes cidades, né, como Rio de Janeiro e São Paulo, já está quase impossível tu conseguir fazer um voo com autorização do DCEA. Ah, Rafael, então tu está dizendo que a gente tem que voar sem pedir pro DCEA. Não é isso que eu estou dizendo, que eu estou fazendo uma constatação de que, como é hoje, está impossibilitando que as pessoas trabalhem dentro da lei. Cidades menores, provavelmente tu vai ter menos dificuldade, né? Mas nessas aí, é praticamente impossível. Isso aí eu estou falando vindo de pessoas que eu sei que trabalham nesse segmento, né? Que a gente conversa, né? E que dizem, né, que no Rio de Janeiro é quase impossível tu conseguir uma autorização e em São Paulo também está ficando bem difícil. Claro que se vocês perguntarem isso aí pro DCEA, né, ou falarem em algum evento, ou então perguntarem para a assessoria de imprensa deles, o cenário aí que eles vão pintar vai ser um pouquinho mais cor-de-rosa, né? Mas na prática, a avaliação que os profissionais têm feito é essa, que eles precisam flexibilizar um pouco mais esse negócio, claro, garantindo a segurança, né? Mas flexibilizar para que o mercado ele seja viável, porque senão é a mesma coisa que proibir logo de uma vez e dizer que as pessoas só vão poder, de fato, trabalhar usando o drone para filmar a grama crescendo no meio do mato, né? Ou coisas desse tipo. Tá bom, gurizada? Era isso aí então. Desculpem o vídeo um pouco longo, desculpem a falta de edição, desculpem eu estar lendo, né? Mas acontece que o assunto ele é bem relevante, surgiram coisas novas aí recentemente, como vocês viram, então não deu tempo de editar, não deu tempo de fazer nada, era só para trazer informação para vocês, tá bom, pessoal? Então era isso, se curtiu o vídeo, deixa um joinha, compartilha, ajuda bastante aqui o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, gurizada, um abraço.